Quero saudar os nossos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós damos graças a Deus por estarmos vivos e com a saúde sendo restabelecida. E ainda oramos por muitos de nossos irmãos e amigos que ainda passam por problemas de saúde. Eu gostaria de meditar mais uma vez com todos um pequeno tema sobre o que é ser um servo de Deus, o que significa ser um servo de Deus. E vamos ler o texto, vamos nos basear no texto de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7, diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela saúde que o Senhor tem nos restabelecido, e queremos, ó Pai, te pedir por nossos irmãos e amigos que ainda se encontram enfermos, que o Senhor possa repreender, ó Deus, tal enfermidade e assim possa restabelecê-los. Te peço, ó Deus, também que o Senhor possa tocar em seus corações aqueles que ainda não temem ao Senhor e entregaram suas vidas a Ti, ó Deus, completamente. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, tocar nas suas mentes, ó Deus, e fazê-los com que entendam a Tua palavra, o Teu chamado, ó Deus, o temor verdadeiro ao Senhor e as leis do Senhor que devem ser obedecidas, ó Pai, e assim devemos cumprir toda a Tua vontade, sabendo, ó Deus, que tão logo o Senhor Jesus voltará e nos tirará desse mundo mal. Essa é a promessa em que cremos, ó Deus, e esperamos e aguardamos pelo Salvador. Ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é ser um servo de Deus? O que é ser um servo de Deus? Jesus Cristo, como exemplo para todos nós, como único exemplo a ser seguido verdadeiramente, Jesus Cristo tomou forma de homem e a ponto de se tornar servo, de servir. Ele não, como diz o texto aqui em Filipenses, Paulo falando, não teve usurpação ser igual a Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas, como Paulo explica, ele tomou forma de servo. Ele veio para servir e, acima de tudo, obedecer a Deus, ser um servo de Deus, Deus Pai, obediente até o final, obediência plena, sem titubear, sem sequer pôr em dúvida qualquer parte da sua missão de vir aqui nesse mundo para morrer por nossos pecados e salvar a muitos. Então, o que é ser um servo de Deus? Ser um servo de Deus significa desfrutar de uma posição e privilégio na presença dele. Existem na palavra de Deus algumas interpretações para que
para esse termo, servo de Deus. E nós vamos ver algumas que estão descritas. Eu comecei lendo aqui o texto de Filipenses para demonstrar que o próprio Senhor Jesus tomou, né, forma de servo. Então, servir a Deus, né? Do contrário, essa palavra para nós, né, pecadores que interpretamos a maioria das coisas de modo contrário à vontade, à compreensão bíblica, à compreensão que Deus transmite na sua palavra. Servir não é algo ruim, servir é algo bom. Servir ao próximo, servir ao vizinho, servir a um amigo necessitado, né? Servir a alguém que de fato necessita de alguma coisa. Isso é servir e não caracteriza de forma alguma qualquer tipo de humilhação. Nem o próprio Senhor Jesus, que é Deus, o texto de forma alguma que fala que ele, de alguma forma, nenhum texto bíblico, né, fala que de alguma forma ele se sentiu humilhado, né? Na verdade, ele veio em obediência ao Pai, ao amor de Deus por nós, e fez o que fez, e graças a ele, ao Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui e cremos em Deus, cremos em nosso Senhor Jesus e todas as suas promessas. Então, ser um servo de Deus significa desfrutar de uma posição e privilégio na presença dele. O servo do Senhor serve a ele e não mais ao pecado. Existe um tipo de servidão, a servidão a qual o mundo hoje está mergulhado e não pode sair dela, por si só, né? A servidão ao pecado, entregues a esse mal, né, que adentrou o mundo e os corações dos homens e hoje os escravizam e faz com que eles fiquem longe de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de justiça, do Deus de amor, do Deus que teve compaixão de nós através de Cristo. Então, o servo do Senhor serve a ele, não mais ao pecado. O servo do Senhor servir a Deus, ser um servo de Deus, é de fato servir a Deus, né? Entregar sua vida para isso. O servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que tirou das trevas para a luz. Esse ponto nós vamos verificar num texto aqui, que não é nesse que nós iniciamos. O servo de Deus é propriedade de Deus, propriedade exclusiva daquele que tirou das trevas para a luz. Nós dantes vivíamos escravos do pecado. A Bíblia também, como sinônimo de escravo do pecado, como diz aqui, como está escrito, nós vivíamos nas trevas. Viver como escravo do pecado é viver na escuridão. Apague a luz do seu quarto e todas as luzes e abra os olhos, que você não vai enxergar nada. Não vai enxergar nada que possa ajudá-lo a compreender a sua situação de pecador, de escravo do pecado. Essa é uma comparação bíblica, né? Jesus Cristo nos tirou das trevas, nos fez enxergar e trazendo-nos para a sua luz. Vamos abrir para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos folhear nossa Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. É logo aqui próximo. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, antes éramos escravos do pecado,
Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Por quem? Por Cristo Jesus, por seus méritos, por seus feitos, e não por nossa vontade, não por nossas obras, não porque há algum bem em nós, mas unicamente porque Cristo pagou o preço por nossos pecados. Deus transformou nosso coração, nossa mente, para que pudéssemos entender as Escrituras, saber o que significa cada letra aqui, saber o que significa a vontade de Deus, nos voltarmos para esse precioso ensino, para a preciosa lei que deve reger nossas vidas, até que o Senhor venha. Então, tudo foi Deus que fez em Cristo, tudo foi Deus, tudo é Deus que faz no homem. É Deus que tira o homem lá das trevas, da escravidão do pecado, da servidão do pecado e traz para a sua luz, como nós lemos aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10. Então, o servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas. Nós somos propriedade de Deus. E Deus cuida de tudo que é seu. Tudo que é seu. Eu lembro do texto que fala em Jesus falando sobre as 100 ovelhas. As 100 ovelhas, das 100 ovelhas, uma se desgarrou. Uma foi para longe do bando, né? E apenas 99 na contagem, estava faltando uma. E o pastor, que significa o próprio Senhor Jesus, foi atrás, né, atrás da ovelha perdida, da ovelha que estava no caminho certo, mas se desgarrou, foi para longe, né? E com certeza, com amor, né, com amor e disciplina, né, com amor e disciplina, trazendo já para a nossa vida, né, para o nosso exemplo mais prático, o Senhor traz a ovelha que se desgarra dos seus caminhos, né? E como eu estava explicando outro dia para o meu filho, o pastor tem uma vara. Aquela vara não é para fazer carinho na ovelha. Aquela vara é para bater, para mostrar a autoridade do pastor, né, com aquela vara, né? Cajadadas são usadas para que a ovelha, né, muitas das vezes volte através dessas cajadadas e volta ao caminho, e volta ao bando, volta ao aprisco, como diz a palavra de Deus, ao lugar em que todas as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo estão reunidas. E o Senhor usa dessa forma para trazer de volta as suas ovelhas, a ovelha perdida. Só um exemplo que eu lembrei do próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns e diferentes significados de servos do Senhor na Bíblia. Primeiro, no modo geral, todos são servos de Deus. Esses são 3 pontos, acho que foram 3 que eu anotei. 3 pontos que explicam, né, diferentes formas na Bíblia de ser servo de Deus. E esse primeiro ponto diz que, no modo geral, todos são servos de Deus. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. E Ele usa quem quer, como quer, e faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não existe nem alguém que dê conselho para Deus, que diga, Senhor, isso, aquilo, faça assim. Não. Ele faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade, né? E, em geral, nesse primeiro ponto aqui, nós podemos ver que todos são servos de Deus. Todos, pois Ele é quem governa soberanamente todas as coisas. Não existe nada, nem ninguém à parte do poder de Deus, à parte do seu controle sobre as coisas. Podemos confirmar isso em Salmos, capítulo 119, versículo 91. Salmos 119, 91. Vamos lá no livro de Salmos. 119,
191. É o maior capítulo da Bíblia. Salmos 119, 91 diz assim: Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Todos são servos de Deus. Há esse modo abrangente, esse modo geral, né? Porque Deus é soberano, então todos estão sobre sobre o poder da sua mão, né? Mas há algo específico que nós vamos falar já aqui nesse segundo ponto. Então, no modo geral, todos são servos de Deus. Deus é soberano, está acima de todos. O segundo sentido de servo, no sentido mais comum, a expressão servo de Deus ou servo do Senhor é aplicada aos fiéis. Esse ponto aqui é o ponto mais específico que nós temos que comentar. Servo de Deus é aplicado na Bíblia, né, nesse sentido que nós estamos tentando transmitir a vocês, que o servo de Deus é aquele que é fiel, aquele que tem estado firme nos seus santos caminhos, né? Na Bíblia encontramos alguns exemplos de pessoas que foram chamadas de servos de Deus, né? Algumas pessoas que foram chamadas de servos de Deus, e eu notei as mais conhecidas: Abraão, né? Abraão, Salmos 105 e 42, Jacó, Ezequiel 25 e 28 e 25, Moisés, Êxodos 14 e 31, Números 12, 7 a 8, Josué, no seu livro em Josué 24 e 29, e Davi, em 2 Samuel 3:18 e Salmos 132 e 10. Estes homens tiveram está escrito nesses textos que eu falei, o termo servo de Deus, servo do Senhor, né? Além dessas pessoas, várias outras são identificadas na Bíblia, comprometidas com o serviço do Senhor. Comprometer-se com o serviço do Senhor simplesmente é dedicação. Dedicação ao trabalho de Deus. Primeiro, dedicação a aprender quem é Deus, a aprender quem é Jesus Cristo, a aprender o que é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez, o que significa o Evangelho da salvação, o que significa fazer a vontade de Deus, onde encontrar sobre o que fazer depois de regenerado, depois de transformado por Deus, depois de ter se tornado um crente em Cristo Jesus. Tudo se encontra neste livro, na Bíblia. E não existe à parte nenhum outro livro que possa instruir sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto, como diz Paulo, a não ser na Bíblia. Somente na Bíblia podemos encontrar instrução a respeito de Deus e da obediência que devemos ter a Ele. Então, aquele que é comprometido com o serviço de Deus, né, em pregar, em falar de Jesus Cristo às outras pessoas, em dizer que elas necessitam de perdão dos pecados, de salvação, que elas precisam arrepender-se dos seus pecados verdadeiramente, não é somente da boca para fora, mas de fato e de verdade. Precisam de mudança, precisam olhar para Deus, né, olhar para si mesmo e ver que necessitam de Deus, que dentro delas não há nada de bom, que apenas Deus pode transformar a vida delas e fazer com que elas sejam lavadas dos seus pecados, tenham seus pecados perdoados, suas mentes passam a seu corpo, passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e conduzido por Ele, né? Suas mentes passam a ter a Deus em primeiro lugar na sua vida, amar ao próximo, né? Cuidar da sua família, cuidar da sua reputação como servo de Deus e se assegurar em Deus para que possa continuar nos caminhos firme,
até aquele dia que nós tanto aguardamos, que é a volta de Cristo, que é a vinda de Cristo. Isso o servo de Deus verdadeiro procura fazer. E a cada dia, Paulo fala em aperfeiçoar. Nós vamos sendo aperfeiçoados através da palavra de Deus. E nossas mentes vão se enchendo dos ensinos do Senhor, e cada vez mais nós vamos nos afastando do mundo e das coisas que podem nos levar a pecar e ofender a Deus. Então, esses são alguns exemplos de servo do Senhor, né? Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Davi, né? Esses são pessoas que foram dedicadas ao serviço, a servir a Deus. E é assim que é caracterizado aquele que pode ser chamado hoje de servo de Deus, aquele que serve, presta serviço na obra do Senhor, né? Que tem dedicação ao trabalho de Deus. Não é só as pessoas líderes de igreja ou pessoas que têm algum cargo dentro de uma igreja, não. É todo aquele que foi lavado no sangue de Cristo, teve seus pecados perdoados, tem a certeza no seu coração de que é um servo de Deus, que é um filho de Deus, que é salvo em Cristo Jesus. Esse tem a responsabilidade no serviço e na obra de Deus. Um terceiro sentido para essa palavra servo do Senhor, né, o que merece atenção é quando a expressão servo do Senhor é aplicada a Cristo. Nós já lemos lá em Filipenses, essa expressão servo do Senhor é aplicada ao próprio Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a expressão servo do Senhor foi usada de uma forma profética, de modo a apontar para o ministério de Cristo, futuro, né? Lemos agora o último versículo em Salmos. O Velho Testamento vai de Gênesis até Malaquias. Então, naquela época, antes de Cristo, né, já se profetizava que o Salvador viria, que o Senhor Jesus Cristo viria, né? E essa expressão servo do Senhor é usada no Velho Testamento, antes de Cristo nascer, apontando que ele viria, que ele nasceria, né? E alguns profetas do Senhor descreveram ele como o servo do Senhor. Nós podemos ver isso em servo do Senhor e podemos falar ainda mais, 100% obediente, sem pecado. Morreu sem pecado, padeceu por nós, sofreu todas as consequências das nossas iniquidades, morreu santo, justo, entregou sua vida por nós, obediência absoluta a Deus. Isaías 42, de 1 a 4. Vamos verificar aqui. Isaías 42, de 1 a 4. Diz assim: Eis aqui, falando de Jesus Cristo, uma profecia descrita em Isaías, Velho Testamento. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Gentios somos nós. Gentio é todo aquele que não é judeu. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Então, no início aqui, nós vemos o que nós estamos falando sobre, se referindo ao Senhor, a profecia se referindo como servo, né? Eis aqui o meu servo, servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo descrito como servo. E realmente ele veio para servir. Outro texto é no próprio livro de Isaías 52 e 13. Isaías 52 e 13 diz assim: Eis que o meu povo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime.
Desculpa, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Mais uma vez o Senhor Jesus, caracterizado como servo, né? E de fato ele veio para servir, né? E veio e demonstrou isso. Ele é um exemplo de serviço, ele é um exemplo de alguém que de obediência a Deus, né? De alguém justo, de alguém puro, de sabedoria de Deus. Tudo caracteriza o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe outro texto também, Mateus 12, 18. Vamos ver só mais esse. Mateus 12, 18. Diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma me compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Falando de Jesus Cristo. Aqui Mateus, o apóstolo, está dando ênfase do versículo 18 até o 21, a um texto do Velho Testamento, a uma profecia antiga, descrita no Velho Testamento, e ele está transcrevendo aqui, se referindo a Jesus Cristo também como servo do Senhor. A figura do servo pode ser observada no seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. Como eu já falei, o Senhor Jesus Cristo é o exemplo de serviço, por causa dele e sua obra. A figura de servo é usada para descrever a nós, a igreja do Senhor. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, todos aqueles que têm no seu coração a certeza da sua salvação, né, e vivem em obediência a Deus e procuram pautar suas vidas na palavra de Deus, e servir a Deus, esses são servos do Senhor, né? E a igreja de Cristo é caracterizada, é preenchida por pessoas que são servos do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, uma referência que podemos ler. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 16. Vamos ver o que diz. Diz assim: Como livres, 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Como servos de Deus. Livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E eis a liberdade que nós devemos entender nesse texto aqui. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós vivíamos e estávamos passivos da condenação eterna. Nós estávamos num caminho mau, servindo ao pecado e sem força nenhuma para sair das trevas, da escuridão desses pecados. E então, pelo amor de nosso Deus, que enviou seu Filho, nós passamos a ter a esperança em Cristo Jesus, que pagou o preço por nossos pecados. E quando Pedro fala aqui nesse versículo em liberdade, o Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nós somos libertos. E por mais que hoje ou a qualquer momento de nossas vidas daqui em diante passemos por qualquer dificuldade e até mesmo prisão, como muitos irmãos passam no mundo por amarem a Cristo, essa liberdade da escravidão do pecado ninguém pode tirar mais do servo de Deus, daquele que hoje vive para Deus, do crente em Cristo Jesus. Essa certeza foi o próprio Deus que colocou nos corações dos seus servos, que hoje são seus servos, que
próprio Jesus, no texto, fala que já não chama mais servos, né? Não vos chamo servos, mas filhos, mais amigos, né? É assim que o Senhor nos trata. Mas nós somos servos hoje, no sentido de que nós estamos a trabalhar para Deus, a servir a Deus, a cumprir o que o Senhor Jesus determinou antes de retornar para o céu, depois de ressuscitar, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, esse Evangelho da salvação a todas as pessoas, para elas saberem, para que elas saibam que existe salvação, existe perdão dos pecados, né? E é assim como eu sempre falo, o Senhor Deus chama aqueles que são seus e eles vêm, eles vão ouvir, eles vão sentir a necessidade do perdão, vão sentir a necessidade de se voltar para Deus e eles vêm. O Senhor chama, o chamado é eficaz. Quando Deus chama, o homem não resiste, ele vem, né? Nós podemos ver nesses últimos anos muitas pessoas passando por grandes sofrimentos, com doenças, principalmente com doenças, e até apelam para Deus, até chegam aí a uma igreja a pedir oração, a ajuda de Deus, mas quando tudo aquilo passa, ela esquece de Deus, ela esquece, é como se Deus nunca tivesse existido na vida dela, só naquele momento de dificuldade, né? Eis aqui um dos motivos aos quais eu falo que quando Deus chama, esse alguém vem e fica, crê de verdade, entrega-se totalmente, né? Aqueles que só procuram a Deus nos momentos difíceis, vêm, ficam por algum tempo na igreja, passam a tempestade das suas vidas, depois voltam para o mundo. Esses não ouviram de fato o chamado de Deus. Quando Deus chama, ele transforma totalmente e ele traz esse homem, essa mulher, traz esse ser humano para o arrependimento e mantém ele firme, né? Assegura que ele fique até o dia final, né? Crê de verdade e passa a ter os seus pecados perdoados em Cristo e não abandona mais os caminhos do Senhor, porque ele se torna uma nova criatura e passa a servir a Deus, né, com o objetivo de obedecê-lo. É porque é essa a missão de um servo de Deus: obediência, zelo pela palavra de Deus. Vai enfrentar dificuldades, inúmeras dificuldades, né? Pode até cair como muitos servos de Deus caíram, né, algumas vezes, mas o Senhor vai sustentá-lo até o dia final. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Não é aquele que vem, né, achando que por aquele momento pode até receber alguma bênção por alguém que orou por ele, né, até foi curado da sua doença e depois sumiu, volta para o lugar, para o mundo, como se Deus nunca tivesse existido. Não, na verdade, o Senhor, quando chama, ele assegura, né, ele transforma de verdade, totalmente. E esse servo não volta mais para o mundo. E se voltar, como eu citei agora há pouco sobre a ovelha, o Senhor vai lá, usa o seu cajado, né? Não é para fazer carinho, não. E eu sou prova disso e eu tenho propriedade em falar nisso. E traz de volta a ovelha desgarrada. Voltando aqui para o nosso pequeno tema, e já terminando, em Romanos, capítulo 6, versículos de 15 a 23, Paulo personifica a figura do pecado como a de um senhor de escravos. Eu já falei sobre isso, mas Paulo fala em Romanos 6 que o pecado, os homens que servem ao pecado, têm o pecado como seu senhor, né? São servos do pecado, não são servos de Deus. Eles servem ao pecado, à sua própria consciência e, consequentemente, até ao diabo, a Satanás, o inimigo de nossas almas, que já falamos sobre ele. E
Alguém que é servo de Deus, dedicado ao reino, não é servo do pecado, lógico, né? E quem serve a Deus trabalha para a obra de Deus. Nós poderíamos até ver esse texto de Romanos 6, de 15, de 15 a 23. Quem quiser ler Romanos 6, de 15 a 23. Mas para concluir, vamos ler Mateus 6 e 24. Mateus 6 e 24. Mateus 6 e 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, é Jesus que está falando nesse texto. Mateus 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse texto, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, né? Na verdade, pegando o contexto, desde o versículo 19, Jesus fala que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem, versículo 19, corroem, e onde os ladrões minam e roubam, né? E fala para juntarmos tesouro no céu, né? Porque não tem traça nem ferrugem, e onde os ladrões não roubam e nem minam. Jesus está falando de coisas espirituais, lógico. E os tesouros que podemos alcançar futuramente no céu está relacionado ao serviço, a servir a Deus, a entregar nossas vidas para esse serviço, dedicarmos nossas vidas para isso, a anunciar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem e que precisam ouvir, que precisam do perdão, precisam de arrependimento e se voltar para Deus, para que Deus passe a cuidar delas, a ouvir suas orações, né, a transformar suas vidas, dando-lhes a salvação em Cristo Jesus, né? Isso é que os homens precisam hoje, os homens que não têm Cristo Jesus nas suas vidas. E Jesus falando aqui nesse texto, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, e se dedicar a um e desprezar ao outro. De fato, Deus quer de nós exclusividade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos se resumiram em 2 por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a Deus que devemos nos dedicar e a mais nada, né? Mamon significa, está se referindo a riquezas, né? A valores desse mundo, dinheiro, né? Ninguém pode se dedicar a riqueza e achar que Deus pode ficar em segundo plano, que muitas igrejas por aí fazem, né? Muitas igrejas que usam até a palavra de Deus distorcem a palavra de Deus no sentido de o que significa ser um servo de Deus. Ser um servo de Deus não significa não sofrer, não significa porque padece ou tem algum sofrimento que tem alguma coisa errada. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse que servir a Deus é carregar uma cruz. É difícil, o caminho é estreito, é apertado, são veredas difíceis, né? São veredas difíceis. E ser um servo de Deus não é fácil. Não é viver uma vida regalada, né? Não é. Servir a Deus é difícil. O Senhor que conduz, né? Tem seus momentos de alegria. As alegrias são espirituais. As alegrias, elas mesmo nos momentos difíceis, estão em nós, né? Nos fazem, nas nossas tristezas, o Senhor nos faz lembrar da verdadeira alegria, da felicidade futura que ainda virá. Então, se tem um crente que sofre, que passa por dificuldades, não quer dizer que ele está longe de Deus, não.
que ele precisa dar mais dízimo, mais oferta, mais dinheiro na igreja, não. Né? Significa que o Senhor, que aquele momento é um momento difícil, que o Senhor vai ajudá-lo a passar por aquele momento. Né? E a Bíblia é muito clara aos servos de Deus: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. E aqui o versículo fala, Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, tudo aqui vai se acabar. Ajuntemos tesouro no céu. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos nos dedicar às riquezas desse mundo, aos prazeres desse mundo, né? Ao pecado que já devemos estar afastados e nos santificando, procurando servir a Deus, nos afastando do pecado e do que possa nos levar a pecar. Então, não podemos servir a dois senhores. Servimos com nossas vidas somente a Deus. E Ele cuidará de nós, e cuidará sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.